Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco do cenário pós primeiro turno das eleições para o mercado financeiro, mercado de investimentos propriamente dito. É sempre muito difícil falar de mercado financeiro com eleição sem citar um pouco de opinião política e tal, então relevem muito do que vai ser falado aqui. Se você gosta ou não de determinado candidato, a gente vai tentar falar um pouco sobre política de forma bem isenta, da forma mais isenta possível. Tá? Primeira coisa, a gente precisa levantar alguns fatos. Né? Primeira coisa, o que aconteceu primeiro turno, né? Lula lá com seus 48% mais ou menos de intenção de votos válidos, Bolsonaro com 44%. Então, primeiro fato, né? As pesquisas erraram bastante nessa questão dos votos. Realmente teve uma diferença muito grande do que a pesquisa estava mostrando para o que realmente de fato aconteceu. Então, esse primeiro momento a gente consegue ver que talvez até para o mais pessimista dos institutos de pesquisa, né, do ponto de vista do Bolsonaro, eles erraram e feio, tá? Então a gente consegue ver que para o segundo turno, para o eventual segundo turno, ainda assim existe chance do Bolsonaro ganhar, apesar de que para o Lula ganhar vai ser muito mais fácil. Mas o principal destaque para o mercado nesse primeiro turno não é nem a eleição presidencial, e sim a eleição para a Câmara e para o Senado. Né? E aí a gente consegue ver uma mistura bem interessante de como que foi essa eleição para a Câmara e para o Senado. A gente consegue ver que a Câmara teve aí 53% de deputados de direita e o Senado também, acho que 52% de deputados de direita. Né? Eles estavam esperando aí mais ou menos um terço, ou seja, um terço da esquerda, um terço do centro e um terço da direita. E a verdade é que foi muito melhor para o mercado que tenha sido quase que uma lavada aí na Câmara e no Senado. Tá? Então, o mercado ele está subindo hoje. Vou até olhar um pouco o mercado, como é que ele está agora. Tá? Mas deixa eu fechar isso aqui. Ibovespa subindo aí incríveis 5,25%. Não lembro de ter visto uma alta dessa desde lá do Covid, eu acho. Então, assim, realmente uma alta muito, muito, muito expressiva. Né? Chegou aí a subir até no patamar recente, acima do patamar recente da Bolsa. Vale lembrar que ela teve uma queda aí bem expressiva nos últimos dias também, então teve uma queda aí de quase 7,5%. E agora do fundo, né, subindo aí 9% do fundo. Então, Bolsa refletindo esse cenário pós primeiro turno, né? E é muito fácil de identificar também quais são as ações que mais estão subindo, né? Já falei para vocês aí, quem me acompanha lá no Instagram, por sinal, é @MatheusInvest, né? Então bota lá, @MatheusInvest, me segue lá, que a gente fala bastante de economia, de investimentos, né? O que está rolando no mercado. E por lá a gente falou que a gente teria bastante volatilidade e seria volatilidade para qualquer um dos lados, tá? Então, se fosse um cenário aí que fosse ruim pro mercado, ele ia fazer esse mesmo movimento para baixo também. Então, não espero nada muito diferente disso que não seja volatilidade depois desse primeiro turno. Bom, então, para o mercado, né, o primeiro turno de eleição foi muito positivo e não do ponto de vista presidencial, mas da Câmara e do Senado. E por que isso? Tá? Porque o Senado e a Câmara eles podem barrar, sendo de direita, né, podem barrar muitos daqueles projetos que o Lula estava promulgando aí, né, como furar o teto de gastos, e aqui não é defendendo político A ou B, mas furar o teto de gastos, que do ponto de vista fiscal é horrível. Mudar eventualmente aquela lei das estatais, né? Lei de você não indicar cargos apenas por ter afinidade política, enfim. Então, muita coisa do que foi praticado lá naquela era do PT lá atrás, com uma Câmara e um Senado forte mais à direita, isso tende a ser barrado. Tá? Então, ele tende, neste primeiro momento, né, ele tende a fazer um governo um pouco mais de centro e menos de esquerda. Tá? O que para o PT é ruim, mas para a população em geral, né, para quem pretende aí, ver um Brasil daqui a 10, 20, 30 anos
fiscalmente responsável, é o melhor dos mundos, tá? Então, destaque aí para o Ibovespa, que está subindo 5%. Vamos falar das maiores altas, né? Uma das maiores altas aí é Petrobras, né? Petrobras, deixa eu ver quanto é que está subindo agora, 7%, chegou a subir quase 10%, 9 e poucos por cento. Então agora deu uma esfriada, mas ainda assim, né? Olha o tamanho do gap aí, é um gap muito alto, chegou lá da máxima, chegou a 9,5%, quase 10%. Então assim, realmente abriu num gap muito alto Petrobras. Banco do Brasil também, um gap muito alto, o Banco do Brasil acho que também chegou perto de 10% do preço de fechamento de ontem, 9,6%, também uma alta muito expressiva. As empresas de saneamento, né, acho que foi até um destaque a Sabesp, deixa eu até botar o Sabesp. Vou pegar como é que tá a Sabesp agora. Mas Sabesp, se não me engano, tava, nossa, tá subindo 18% agora. Realmente é impressionante, né? Como é que pode, né? Uma empresa de saneamento subir isso tudo por conta de política. Chegou a subir ali 21%, está em 18% agora. Então, realmente essas empresas que dependem do ente público estão aí subindo muito e não é novidade para ninguém de que seria assim, né? O varejo também, acho que Magazine Luiza estava subindo bastante. Enfim, todas aquelas empresas que a gente comentou anteriormente lá no Instagram estão subindo bastante, tá? Então, bom, eu fiz um vídeo aí relativamente curto, mas eu quero que vocês tenham muito claro daqui para frente o seguinte: independente de quem vai ser o próximo governo, com essa Câmara e com esse Senado, não tem como ser muito pessimista daqui para frente, beleza? Queria lembrar vocês da mentoria e da consultoria, a gente está com vagas abertas aí para mentoria e para consultoria. Se você tiver interesse em investir, fala comigo, manda uma mensagem que eu vou poder te ajudar a investir melhor. Muito obrigado para você que ficou até o final. Desejo a vocês aí ótimos investimentos e um ótimo segundo turno também.